Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Pode ficar sentado, que a gente não vai... Prefere? Prefere ficar em pé. Então, nós vamos dar início à nossa reunião da noite, pedindo, ao nosso irmão Ricardo que cante para nós a canção que foi feita em homenagem ao mentor da casa, Padre Germano. Olhai por nós, dai a bênção do Senhor. Pai Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, mas seu amor é imortal. Nosso Serave é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigada, Ricardo. Vamos fazer uma página de abertura do livro Caminho, Verdade e Vida, aquela série, de mensagens de Emmanuel, recebidos pelo nosso irmãozinho Chico. Foi aberta ao acaso e tem como título Tende calma. E disse Jesus, mandai assentar os homens. Está em João, capítulo 6, versículo 10. Esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender a dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia e distribui o recurso com todos maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente, se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Então, como o título, tem de calma, eu acho que é o que a gente está precisando. Nesse exemplo, que foi citado aqui pelo nosso irmão, que naquele momento de desespero, em que Jesus multiplicou os pães e os peixes, e todo mundo foi beneficiado, e todo mundo se acalmou.
Então, hoje nós estamos tendo fome de paz. Então, vamos nos apegar a Jesus, né? Para que a gente tenha essa mesma resposta que esse grupo teve lá quando estava faminto de alimento, né? Então, que Jesus possa abençoar a nossa noite, né? E vamos fazer agora, então, a nossa prece. E neste momento, elevamos o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, a Germano, mentor espiritual desta casa, e toda a sua falange de trabalhadores, que nos assistam nas nossas dificuldades, que estejam conosco esta noite, nos auxiliando naquilo que mais precisamos. Pedimos por todos os nomes que foram colocados ali nas caixinhas, irmãozinhos encarnados, doentes, aflitos, com tantos problemas, irmãozinhos desencarnados, cujos nomes também foram colocados ali, que necessitam das nossas vibrações amorosas, porque nunca devem ser esquecidos. Pedimos à equipe espiritual responsável pela fluidificação das águas, que já iniciou seu trabalho, né, muito antes da gente aqui chegar, colocando ali nas garrafinhas o remédio necessário para aqueles que a trouxeram. Pedimos por todos nós que nesta noite temos alguma coisa que nos angustie e nos preocupe, que sejamos atendidos de acordo com o nosso merecimento, né, e a possibilidade. Pedimos a Germano querido que intua e inspire o nosso irmão José Carlos, que fará uso da palavra, que tão gentilmente veio nesta noite fazer o estudo. E assim, então, pedimos a permissão para dar início à reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, e nesta noite, apresento a vocês o nosso irmão José Carlos, né, que está vindo aqui, né, pela primeira vez, e com certeza será a primeira de muitas, tá? Assim esperamos, tá? É com você agora, a palavra é sua. Fique à vontade. Muito obrigado. Nessa posição aqui, está ok? Tá correto? Meus queridos amigos, encarnados e desencarnados, muito boa noite. E dois lembretes que eu sempre costumo fazer em todas as casas que eu visito. Não se preocupem com os lugares aparentemente vagos, porque numa casa de Deus não existe cadeira vazia. Esse é um ponto. E a casa espírita, como toda casa de Deus, precisa ser séria, só não precisa ser triste. Por isso, sempre que puderem, desenhe esse sorriso. E como é bom ouvir essa algaravia quando a gente está aqui e tal, encontra uma semana, tem um mês que não vê, alguém saudou mais efusivamente aqui, alguém que vem chegando, não, há quanto tempo? Tem alguém que está aí muito saudoso da casa, e a casa muito saudosa desse alguém, mas eu estava concentrado aqui nos alfarrábios, mas eu ouvi a manifestação. É a nossa irmãzinha Valentina ali, tá a pequenininha ali. Isso, muito bom. Então, para a gente começar o nosso trabalho, primeiro me apresentando, meu nome é José Carlos, tenho um apelido de Carlito, represento nessa noite a Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, ABEBM, localizada na Estrada do Mato Alto, número 958, em Guaratiba, pertinho da Fazenda Modelo. E em nome da dona Marlene Mendonça, nossa presidente, da diretoria da casa e de todo o corpo de trabalhadores, vejam em mim o abraço que represento em todos vocês, encarnados e desencarnados. E eu tive cuidado de perguntar a Giovana, quem é um mentor, sempre pergunto. Então, que o Padre Germano esteja em volta de nós, com toda a sua trupe, porque eles nunca estão sozinhos, né? Sim. E que a gente consiga transmitir para vocês alguns informes de outros espíritos melhores que eu, porque não criei, não escrevi e não acho.
porque todo aquele que acha muito normalmente está perdido. Então a gente o que faz? Procura compilar os ensinamentos trazidos nas obras da doutrina espírita, de todas as demais religiões, dependendo do contexto, e aí a gente se transforma em papagaio. Vem aqui para falar durante 40, 50 minutos, uma hora que seja, sobre aquilo que espíritos melhores que nós fizeram força para abrir a trilha e iluminar a trilha. Então a nossa tarefa, com certeza, é sempre muito mais prazerosa e menos difícil, porque alguém já cuidou de abrir a trilha, de iluminar a trilha. Mesmo assim, volta e meia, a gente resvala o pé numa vala daqui, uma vala dali, não é? Mesmo com todos esses que já vieram até nós. E o tema dessa noite, até por ser 19 de março, é dedicado a São José. Então a gente vai falar um pouquinho dele, né? Porque ele talvez tenha sido dos personagens mais, assim, que passaram com mais sutileza pelo Evangelho. Porque a gente, quando fala assim, se usar o termo obscuro, não é. Pelo contrário, luz fulgurosa, abaixo talvez de Jesus e de Maria. Porque talvez de todos os santos que a Igreja Católica nominou e canonizou, seja o mais elevado. Embora João Batista tenha o lugar dele, Paulo de Tarso tenha um outro também, mas o José é o personagem de quem nós vamos tentar apresentar esse resumo essa noite. Bem, dito isso, claro que já leram A Caminho da Luz, ou já tiveram em mãos, já folhearam e tal. O primeiro capítulo desse livro, da Lavra de Chico Xavier e Emmanuel, fala sobre a gênese planetária, como tudo foi criado, como tudo foi montado. E ali tem uma informação valiosíssima que diz o seguinte: existe uma comunidade de espíritos puros da qual Jesus faz parte. Então nós temos a felicidade de ter um Jesus Cristo para chamar de nosso. Mas com a experiência, com o tempo que passa, com a pesquisa e com o que a gente ouve, a gente sabe que não é só um Jesus Cristo. Tem outros Jesus Cristos por aí, com outros nomes, naturalmente, com o mesmo grau de magnitude diante de Deus, ou até maior, nós não sabemos. Para nós é mistério que assim continue. Porque se a época em que ele desceu à Palestina, a humanidade de então não tinha capacidade de compreender a real extensão da missão que ele viera cumprir, 2000 anos depois, vocês acham que nós que estamos aqui já temos um nível melhorado para compreender? Eu acho que não. Olha o acho aí. Nessas circunstâncias, nesse primeiro capítulo, Chico Xavier com Emmanuel nos transmite a informação que essa comunidade de espíritos puros da qual Jesus faz parte se reuniu nas cercanias de onde seria criada a Terra por 2 vezes. A primeira vez foi para tratar da construção da Terra, e Jesus estava lá. A segunda vez em que se reuniram, tempos depois, foi para decidir pela vinda de Jesus para trazer o seu evangelho de amor, de exemplo, de ternura e paz. Agora vamos parar para pensar. Se a Terra geologicamente tem mais de 4 bilhões e meio de anos de surgimento no universo, como uma poeira do Sol, qual seria provavelmente a idade de Jesus? E tem gente aqui encarnado que acha que é mais do que ele. Né? Essa é a grande questão. Então, passando dessa fase da comunidade, Jesus, nessa segunda reunião em que deveria vir à Terra, mandou os seus prepostos. E com isso, entre 12 mil e 5 mil antes da chegada dele,
que a humanidade divide em antes do Cristo e depois de Cristo, ele nos mandou Buda, que é o Siddhartha Gautama, Fui, Lao Tse, Confúcio, Sócrates, Anaximandro, Tales de Mileto, Pitágoras, Anaximandro de Mileto também, Hermes Trismegisto em Alexandria, no Egito, e nos mandou Sócrates, Platão e tantos outros. Muito bem. Mas a referência para nós é a Bíblia, os Hebreus. E por que isso? Porque desse período de 12.000 a.C. e 5.000 a.C., que é esse período que medeia a chegada dos espíritos degredados de Capela, 4 grandes grupos se destacam. Os primeiros, hindus, depois os egípcios, depois os hebreus e finalmente os árias, os mais revoltados. Não queriam saber de Deus. E aparentemente não querem até hoje. Há representantes em todos os cantos do mundo. Muito bem. Os egípcios e os hindus são politeístas. Os hebreus não. Então eles conservaram essa aliança e aquela arca da aliança, feita lá entre o Monte Sinai e aquela caminhada naqueles 40 anos até chegarem à Terra Prometida, fez deles um povo ímpar na medida em que conservaram no pensamento e no coração a ideia de um Deus único, que é esse no qual nós acreditamos. Pode ser que até o final de 2024, 2025, apareça um super disco voador com um monte de alienígena iguais a nós, porque nós também não somos daqui, e digo assim, olha, esse negócio de Deus aí, Jesus, ó, mudou tudo, hein? Vira a placa, nós vamos mudar agora, é uma nova, se a Microsoft muda de nome, né? Se o Google muda, se todo Instagram, né? Face, eles vão mudando o nome, por que não vão mudar o nome também? Mas até agora isso não aconteceu. E até que isso aconteça, e se acontecer, nós continuamos aferrados a essa ideia de um Deus único, porque foi isso que nós aprendemos dos nossos antepassados, representado nesse caso pelos hebreus. Então, quando Edgar Armand nos presenteou com a trilogia Exilado da Capela, Na Cortina do Tempo e Almas Afins, Exilado da Capela conta a história como os capelinos chegaram aqui, e o subproduto somos nós. Porque misturou os que vieram de lá com os que aqui estavam já na Mãe África e outros na China milenar. Dizem, inclusive, que um grupo numerosíssimo teria vindo para a China a partir de Aldebaran. Mas isso é assunto para uma outra história. Pois muito bem, dessa mistura toda foi num crescendo, e nesse Exilado da Capela, Edgar Armand nos conta que esse grupo precisava ser expurgado de lá, porque Capela estaria passando pelo processo de regeneração. Era provas e expiações, passou para a regeneração. Só tem um detalhe. Sírios, uma outra constelação, Sírios também havia passado por esse processo. E com isso vieram degredados para Capela. Muitos se redimiram, fizeram as pazes com Deus, entraram em sintonia com as leis que são eternas, perfeitas e imutáveis. E Deus, esse Pai amoroso, magnânimo e super bom, os acolheu. Então, um grupo numerosíssimo voltou de Capela para Sírios. Outro grupo ficou em Capela. Merecia ficar na regeneração. Outros não. Renitentes e recalcitrantes nos vícios, no orgulho principalmente, e a vaidade, eles simplesmente foram degredados porque Capela precisava alçar o seu voo para a regeneração. E vieram para a Terra
como tem outros orbes do mesmo Jaez, ou do mesmo quilate, para receber esses espíritos que não tinham mais condições de permanecer em capela. Hoje, a Terra está passando pelo mesmo processo, segundo aqueles mais experientes, mais estudiosos, mais ciosos das coisas de Deus, para nos legar essa informação. E os eventos catastróficos que vêm ocorrendo com o planeta, essa mudança climática de que tanto se fala, uns se desesperam, põem até termo à vida. Fazem parte de um conjunto que pertence à lei natural do planeta. Então, nós estamos aqui como hóspedes e estamos deixando muito mal arrumado essa hospedaria que Deus nos destinou. Vejam bem, para vocês terem uma ideia, se voltarmos lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz que o Senhor apanhou um punhado de pó da terra, moldou a sua imagem e semelhança e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem se fez um ser vivente. Né? E aí caíram no Éden, representado por Adão e Eva, a geração adâmica. Mas comeram do fruto da árvore do conhecimento, se insubordinaram contra a lei de Deus, segundo a Gênese, no Pentateuco de Moisés. Foram degradados do paraíso, e lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19, diz o Senhor para Adão: por contrariastes os meus desígnios, tirarás do teu suor o pão do teu alimento. Então, trabalharás a terra, de onde tirarás esse alimento, pois do pó vieste, ao pó voltarás. Está lá, Gênesis 3, 19. E o que isso significa quando fala que apanhou um punhado de pó da terra e nós estamos aqui? Não posso fazer comercial, mas observem esses frascos de polivitamínico. Já viram a quantidade que tem ali? De sais minerais, aquilo tudo? É o que tem na terra. Então, quando fala fósforo, enxofre, molibdênio, magnésio, manganês, cálcio, né? Cloro, sódio, ferro, tudo isso tem na Terra. Nós temos que estar em sintonia. Em Marte eu não sei como é que é. Ainda não consegui comprar uma passagem para pegar uma nave da SpaceX para ir até lá. Mas, se o Elon Musk fizer alguma coisa, olha, uma promoção lá para Campo Grande, para aquele deserdado lá, vou jogar uma lá, hein? Aí, pô, se eu pegar essa passagem, estou curiosíssimo. Porque Marte, fora Vênus, né, que chamavam de Vésper, porque era o mais brilhante, porque está mais próximo, é o que é um objeto de curiosidade de todo mundo. Ó, tá aí, Marte ataca, né? A gente sabe disso. Então, a gente tem um negócio, assim, um fetiche com Marte, que o negócio é lá. Será que lá é melhor? Será que lá é pior? Não sei. Aqui está muito ruim, segundo alguns. Mas outros dizem assim, ó, tá ruim, mas tá bom. Então, é a fila da cortesia. Olha, você está escalado para subir ao céu. Não vai ficar, mas vai subir ao final do ano. Aí começa a gente ler, não, vai, pode passar. Né? No metrô não é assim, na Supervia não é assim, no VLT, no BRT não é assim. Mas essa fila, para despedida e para partida, está todo mundo dando a ver, né? Ninguém quer ir. Então, nessas circunstâncias, voltando lá na Gênesis, capítulo 15, versículo 5. O Senhor, porque no Velho Testamento, Deus tinha maior intimidade. Já repararam a intimidade? O Senhor chegava e falava. Falou com Jó, falou com Abraão, falou com Jacó, falava com todo mundo. E aparecia, ó, eu sou o Senhor. Moisés, né? Quem foi em Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17, vai ver os 10 mandamentos. Está lá em Êxodo. Foi nesses 40 anos em que eles vagaram pelo deserto. Agora, qual era o objetivo de vagar durante 40 anos? Moisés não sabia onde ia parar? Se ele sabia que tinha um vento que soprava a água do mar para poder a maré ficar tão longe que dava para eles passarem caminhando, quando o faraó descobriu a fuga e mandou os soldados, o vento estava terminando a sua influência.
e a água voltou. Então, essa história, olha, tudo bem, veio com um cajado, bateu e o mar se abriu, é uma figura. Está ali. A gente, né, equivale a uma parábola, contou uma história. Mas Moisés, dentre muitos dos seus atributos, também conhecia de astronomia. Sabia da influência da lua, das marés e sabia desse vento. Para vocês terem uma ideia, tem um vento que sopra no Saara, que não me cobre agora o nome, que eu não lembro. Ele leva a poeira do Saara a mais ou menos 15, 20 mil metros. E de lá, esses sedimentos viajam, cruzam a África, atravessam o Atlântico e vão sedimentar a Amazônia. Porque o solo é paupérrimo. Mas os humos vão sendo compostos com as folhas que caem, degradação das árvores, apodrecimento delas. É essa poeira. E a grande umidade que sobe da Amazônia, que produz, é o pulmão do mundo, vamos dizer assim, é uma floresta tropical imensa. Então, de lá nós temos os rios voadores, que também a 12, 15 mil metros de altitude, essa umidade viaja até o sul do país. Por baixo nós temos o aquífero Guarani, que vem desde mais ou menos meado do Piauí até Santa Catarina. É uma reserva de água doce que a gente não pode mexer, porque tem outras gerações. Eu estou ouvindo, a água vai ficar para ele. Não sou eu que vou beber dessa água, é ele. Esse bebezão maravilhoso que está aí, que vai beber essa água. Ela, né? Não, um bebezão. Então, a água é para ela, não é para mim. Eu tenho que respeitar. Mas a ganância faz o quê? Eu quero agora. O paraíso é aqui. Eu quero usufruir tudo aqui. Por isso Jesus dizia, a todo aquele que faz a caridade, esperando o reconhecimento imediato, o aplauso, o reconhecimento da coletividade, já recebeu sua recompensa. E Jesus vem falar do mundo do porvir. Mas como é que se deu isso, essa chegada de Jesus? Agora sim, a gente vai começar a falar. Muito bem. Meu obsessor está lá, ó, 20 e 30. Antes da gente chegar, ele fica assim, ó. Estava 20 para as 8, 19 para as 8, então, olha, 18 para as 8. Começa a falar 8 e 5, 8 e 10, já está em 8 e meia. É assim. Mas o negócio é comigo, não se preocupe, não, que o negócio é comigo. Então, nessas circunstâncias, a partir de Abrão, se chamava Abrão, tinha a mulher Sarai, estéril, Abrão já com 89, 90 anos, ela 10 anos mais nova, ela estéril, não tinha filhos, e ela permitiu então que Abrão se deitasse com Agar, sua serva, e dali nasceu Ismael, o nosso protetor do Brasil. É o mesmo Ismael. Veja em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, como Jesus dialogava com esses caras. Olha a intimidade. Leiam o livro que vocês choram de emoção. Boa Nova é um outro também de Humberto de Campos, Chico Xavier, que não deve perder. Mas nessas circunstâncias, nasceu Ismael. Ismael já estava um garoto, 10, 12, 13 anos. Aí do nada, nasce Isaac. E começou a cisânia. Começou o ciúme e tanto Sarai fez que Abrão teve que botar Agar e Ismael pelo deserto, mas o Senhor proveu e deu tudo certo. Ismael cresceu, casou-se com uma mulher egípcia também e teve 13 filhos. A mulher, chamada Maalate, 12 varões. Nasceram então as 12 tribos árabes. Isaac também cresceu. Casou com Rebeca e deram à luz Esaú e Jacó. Muito bem. Esaú teve, parece que, 3 ou 4 filhos. E Jacó é o cara. Jacó é o cara porque ele foi se consorciar justamente lá com Labão, que era tio dele, irmão de Rebeca, a mãe dele. Ele se encantou com Leia, a filha caçula. Mas lá, para os hebreus, primeiro caso mais velho, mas ele se encantou com aquela. E Labão fez com que ele ficasse 7 anos lá, trabalhando para merecer Leia. E na hora de casar, deu Raquel. Aí Raquel, não posso ser filho, tal, não sei o quê, tinha um problema de visão, alguma coisa assim e tal, mas aí ele ficou mais 7 anos para merecer Leia. Da confusão toda, olha só, Jacó
conseguiu se deitar, né? É o termo, com Raquel, com Leia, com Bila, a serva de Raquel, e com Zilpa, a serva de Leia. Daí nasceram também 13 filhos. Diná, a varoa, né? A mulher, e 12 varões que geraram as tribos de Israel. E a coisa foi funcionando assim. Ó, falamos de duas descendências, porque lá em 15:5 da Gênesis, o Senhor, naquela intimidade que Deus tinha com todo mundo aqui embaixo, falou assim: vai lá fora e olha para o céu e conta as estrelas se puder. Claro que não poderia. Aí no final o Senhor disse a Abrão: esta será a tua descendência, o patriarca de muitas nações, as nações árabes e as nações judias. Está lá. Passou. Quando chegou lá no capítulo 17, versículo 5, depois 17, versículo 15, o Senhor desceu e disse que Abrão passaria a se chamar Abraão. E Saraí seria Sara. Então são os mesmos personagens com o nome mudado. E nessa história de Jacó, lá no capítulo 35 da Gênesis, versículo 10, o Senhor chegou para Jacó e falou: de agora em diante não será mais Jacó, teu nome será Israel. Por isso muita gente faz confusão. Pô, como é que 12 tribos de Israel, o pai é Jacó, mas tinha que ser Israel? Não, só que está lá na Bíblia, nesse cantinho. Então, nessas circunstâncias, o mundo foi evoluindo, chegou nesse compasso, e por volta de 1700 antes do Cristo, uma boa parcela de hebreus, não eram judeus, de hebreus, foi assolada por uma seca. A região toda, aquele sol causticante, dizem hoje que são 54 graus à sombra e eles produzem tomate. Olha que povo danado. Os inventos de armas, os inventos tecnológicos, todo um cabedal de conhecimento altamente tecnológicos. Eles são assim. Mas nesses 1700 anos antes de Cristo, eles foram ter nas terras do Egito saindo da seca, da fome. Tem até uma passagem com José do Egito, mas não vai dar tempo para falar. Que é outro José, maravilhoso também. E nessas circunstâncias, eles se associaram aos Ixos, que era um outro povo que vivia nas terras do faraó, mas se insubordinaram e, juntando-se com os hebreus, tentaram um levante contra o faraó. O que o faraó fez? Venceu os Ixos na luta, na guerra, e escravizou os hebreus. E aí, durante 400 anos ficaram ali. Só por volta de 1300, 1280, que Moisés, que havia sido criado lá pelo faraó, que ele foi encontrado na cestinha pela filha do faraó, né? Então, os seus preceptores, os seus mestres, seus professores, eram altamente instruídos. E Moisés tinha um cabedal de conhecimento que fez dele justamente esse cara, para liderar esse grupo. Tudo por obra e graça de um cidadão chamado Jesus Cristo. Lá por volta de, nesses 40 anos, o objetivo desses 40 anos era fazer com que as gerações mais antigas e renitentes em obedecer à lei que Moisés, legislador, havia trazido para eles, a começar com as tábuas, com os 10 mandamentos, essa população precisava partir daqui. Então, por isso, ele ficou 40 anos vagando, para que desse tempo de haver uma renovação pragmática nessas gerações, para que as novas viessem com outro pensamento, outra cabeça. Vocês observam hoje as criancinhas que não sabem andar nem falar, mas dá o celular na mão, eles vão lá no ícone da galinha pintadinha e começam a rir sozinhos. Aonde que a gente ia pensar com 2 anos? Eu, por exemplo, que vi bonde, vi ônibus elétrico, eu estou indo para 68. Eu nasci em Santa Cruz, eu estava conversando com o Marco Aurélio, ele também é de Santa Cruz. Então, do tempo que o Pedro II era o hospital. Hoje é o hospital novo, onde era o Pedro II antigo, é o Fórum de Santa Cruz. Então, nós vimos para a cidade e vimos os bondes em Campo Grande,
era carroça de lixo sendo puxada por burro, com 2 condutores que vinham pegar o balaio de lixo, jogavam ali. Depois veio o nome Sursan, depois veio DLU, Departamento de Limpeza Urbana. O Conurb é um nome bonitinho, mas a origem é a mesma, só foi mudando de nome, como esses personagens mudaram na história. Pois muito bem, o tempo passou, está passando para mim também. Mais ou menos 600 anos antes da chegada de Jesus, um cidadão chamado Isaías, no seu livro, lá no capítulo 9, versículo 2, que eu não sou besta, anotei, diz assim, ó: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Ainda Isaías 9, versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Foi o que ele veio trazer. E tudo isso fazendo parte de um contexto, né, de aproximação de Jesus Cristo, que, segundo os mais entendidos, os mais experientes, foi um processo que durou em torno de 1000 anos. Tal a magnitude da vibração de Jesus com relação ao ambiente ainda muito pesado, muito denso da Terra. Então, a frequência vibratória do planeta, a psicosfera do planeta, é resultado também não só daquilo que a gente fala e daquilo que faz, mas principalmente daquilo que pensa. Porque ainda que não se verbalize aquilo que a gente projetou na direção do outro, pode ser um político, um jogador de futebol, um artista, na televisão, a gente consegue interferir com o pensamento de malquerência para aquele personagem. E às vezes aquele que aparece na TV está vivenciando exatamente isso, o personagem. Então, para quem vê Renascer aí, olha a união de Buba com Zé Venâncio, olha o João Pedro só trazendo a porrinhação para o Zé Inocêncio, e o Zé Bento lá, só arrumação, eu vou arrumar um dinheiro, vou levar vantagem, até se consociando com o inimigo. Aí eles dizem assim, ó, essa é uma obra de ficção. Qualquer semelhança terá sido mera coincidência. Eu substituiria pelo seguinte, baseado em fatos reais. E o detalhe interessante é que é sempre na casa do vizinho, nunca na nossa casa. Eles agora estão com uma outra novela, que eu não tenho tempo de ver, mas a gente é inundado com essa enxurrada de informações. Aí agora, família e tudo. Difícil conviver. Não é isso? Está lá. Aí não é baseado em fatos reais? É. E isso acontecia há 2000 anos lá na Palestina. Acontecia tudo isso, a fofoca corria solta, a hipocrisia, tudo, adultério, roubo, tudo isso acontecia. E Jesus sabia. Por isso é que ele desceu lá. Não podia ter vindo para cá, mas aí imagina se ele cai aqui, por que razão? Porque a gente estaria pior do que talvez eles. Mas nós temos a missão de ser a pátria do Evangelho, que começou com a França, mas que perdeu o brilho, perdeu a pujança, perdeu a força. E o Brasil, esse coração pulsante, observe o mapa que tem um formato parecido com o coração. Não por acaso o Tratado de Tordesilhas não deu certo. Seria dividido e seria qualquer coisa, então ele precisava ficar inteiro. E quando a gente fala de Amazônia legal, é a Amazônia que está dentro da fronteira. Não é que a outra seja ilegal, é que não nos pertence. É legal porque está jurisdicionada e subordinada às nossas leis. Tem a fronteira seca, né? São 8.570 e poucos mil quilômetros quadrados. É o que nós temos que aproveitar isso. Então, depois de Jesus ter definido, junto com essa comunidade de espíritos puros, que deveria vir à Terra, nesse processo de 1000 anos para haver a sua, em tese, não vou garantir nada, entre aspas, redução perispiritual, como acontece com a gente para ser pelo magnetismo acoplado ao centro genésico da nossa mãe que nos trouxe à luz.
Posso dizer uma coisa? Vou achar de novo. Eu acho que Jesus não passou por nada disso. Com a magnitude e a excelsitude dessa elevação espiritual, mas é o que precisa parecer ser. Então, nessas circunstâncias, nesse período de 1000 anos, 753 a.C., Roma foi fundada. 658 a.C., Bizâncio foi fundada. Depois mudou para Constantinopla e hoje Istambul, a partir de 1970. Mas é o mesmo lugar. E em 508 foi fundada Atenas. Mas já existia Esparta, Creta, Lesbos, Santorini. A Grécia é um amontoado de ilhas, né? Nessas circunstâncias, a gente falou de alguns, mas vai repetir: Oséias, Jeremias, Tales de Mileto, Pitágoras, Aristóteles, Péricles, Anaxágoras, Ésquilo, Hipócrates, Sócrates, Heródoto. Tinha também Sófocles, né, que nos trouxe Rei Édipo e trouxe Antígona, lindos. E nessa circunstância, Roma, com as suas legiões, em 64 a.C., chegou na Palestina, comandada pelo general Pompeu. Em 63 a.C., com o general Marco Aurélio, chegou até o Egito. E em 58 a.C., com o general Júlio César, aquele, chegou nas Gálias, que é a França. Então, o Império Romano se expandiu. E Jesus sabia disso tudo, porque aonde era o limite do Império Romano, era o limite onde chegaria a Igreja do Cristo. Foi graças a isso. Não por acaso ele disse para Pedro: Simão, és Cefas, e sobre ti edificarei a minha igreja. Por isso, urbi et orbi, de Roma para o mundo, e até hoje é assim. Com isso, nós estamos nessa cruzada, nós estamos conduzindo o legado que ficou para nós e estamos repetindo tudo aquilo que está na passagem da Bíblia. E lá em João 14, 15 a 17, ele falou que os discípulos, os apóstolos, se amassem uns aos outros como ele os amou. E se assim procedesse, quando ele se fosse, ele pediria ao Pai que mandasse para eles e para nós um ajudador, o Consolador, que seria o Consolador prometido, e nós temos hoje materializado no Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, por Allan Kardec, um personagem que, ao tempo de Jesus, na cruz, inclusive, chamava-se Quirinius Cornélius. Muito bem. E aí, só a título de curiosidade, lembram-se daquele lanceiro que lancetou o corpo de Jesus para que acelerasse o processo de morte? Mas tinha uma previsão, tinha uma profecia de que ele seria crucificado, mas não teria nenhum osso quebrado. Mas eles estavam preocupados com os festejos da Páscoa, então tinha que terminar aquilo na sexta-feira mesmo. Os outros dois, o Dimas e o outro que eu não lembro o nome, tiveram as pernas quebradas, aceleraram o processo. Porque a questão da crucificação não é a hemorragia em si, é a sensação de cãibra que atinge os nervos e a musculatura do aparelho respiratório, em especial o pulmão, e aí traz a asfixia, que é morrer afogado fora da água. Então, aquilo era uma forma de acelerar o processo, que é o corpo pendia quando fraturava. E com Jesus não foi assim. E aí esse lanceiro, chamado Longinos, foi lá e lancetou Jesus. Ele tinha um problema sério na visão, no olho esquerdo, mas disfarçava com o elmo, porque senão ele seria alijado, seria desterrado do exército romano, que tinha que ser perfeito, os legionários tinham que ser muito bem. Quando ele fez isso, espirrou um líquido de Jesus, que eu não ouso dizer que era sangue. Esse líquido bateu no rosto e ele ficou curado na hora. E aí ele, que já havia sido imantado, magnetizado no olhar de Jesus, o que fez? Se converteu, desertou do exército e fugiu, foi parar em Éfeso, que geograficamente é na Turquia, mas à época era uma possessão grega. Então ele fugiu para lá, mas foi encontrado, levado a Roma e mandado abjurar. Não abjurou. Teve todos os dentes quebrados, todos os membros quebrados e foi sacrificado. Sabe quem é Longinos? Dom Pedro II.
Pronto, falei. Está lá em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas vamos lá. Mas eis que Jesus teria que vir nessa missão redentora e eu tenho 15 minutos. Tem. Tá. 15. Viu? Você Não tem juro, não tem correção, não tem moratória, não tem... Você rejeitou os 10 minutos, não vai usar. Então, Jesus precisava de um grupo para fazer essa interlocução direta com ele, um núcleo em torno de Jesus. E aí a gente vai lembrar de Ana e Simeão, que serviam lá no templo. Vamos lembrar de Ana e Joaquim, os pais de Maria. Vamos lembrar de Isabel e Zacarias, os pais de João Batista. Lembram daquela mudança? Sírios, Capela, Sírios. Sim. Esse grupo, esses aqui faziam parte do grupo que foi degradado para Capela. Mesmo eles não são perfeitos. Perfeito só Deus. Próximo à perfeição de Deus, Jesus. Mas eles se redimiram e voltaram para lá. Quem puder, leia Regina, o Evangelho de Maria, Jorge Damas Martins. Ali vocês vão pegar essa história aqui toda ela. Com isso, esse grupo veio para fazer um núcleo em torno de Jesus. E José e Maria vieram com essa missão. Agora que vai começar o negócio de José. Na hora de ir embora. Aí, Maria, prima de Isabel, recebeu um anjo, Gabriel. E, inclusive, uma particularidade é que metade do que está escrito a gente não fala, metade do que fala não está escrito. Eu comentei com o Marco Aurélio, que comentei com ela. É sempre assim. É uma mágica que acontece, não tenho competência para desvendar esse mistério para vocês não, mas acontece. Então, existia uma saudação ao tempo do Império Romano, que eles vinham assim, ó, Ave César, lembram disso? Era uma saudação de respeito, de alegria, de felicidade, não só quando encontrava alguém superior, mas principalmente alguém querido. Então vocês vão ver que Maria é o único espírito encarnado naquela época que recebeu essa saudação de um anjo, porque os anjos eram cultuados. E Gabriel era arcanjo, ainda é além do anjo. Né? A gente sabe que são 8 classes, né? Com 9 anjos, são os 72 anjos principais. Então, Gabriel, Samuel, que é o regente de hoje, Miguel Arcanjo, que é o regente de amanhã, e Rafael, que é o arcanjo responsável pela saúde, Gabriel, o mensageiro, esses são arcanjos, esses 4. Tem outros, mas eu não lembro aqui agora. Então ele, salve agraciado o Senhor é contigo. Para um anjo se dirigir a um espírito encarnado com essa saudação, quem vocês acham que é Maria? Né? Pois bem, ela recebeu a mensagem e disse que ela seria coberta pelo Espírito Santo, geraria no ventre um filho e lhe daria o nome de Jesus. O detalhe, Maria já estava prometida ou desposada a José, que era viúvo e tinha 4 filhos. Tinha Tiago, José, Simão e Judas. Só semelhança, tá? Só sinônimo, só charada daqueles personagens com esses mesmos nomes. Então ela estava desposada de José e José queria o quê? Meteu o pé. Pô, não é meu, isso aqui não é novela, não vou segurar essa onda. Olha lá, Búbios é venando. Não vou. É da Teca, não é meu. Então, nessas circunstâncias, ele pensou em sair e propôs o divórcio porque José era um homem justo. Já devem ter ouvido falar. José era tido como um homem justo, um carpinteiro. Então, ele deixaria Maria discretamente e iria propor o divórcio para que ela não fosse apedrejada. Aonde está na lei judaica que a mulher que fosse flagrada em adultério ou engravidasse de alguém que não fosse o marido, seria apedrejada? A gente volta lá. Pentateuco de Moisés, Deuteronômio, capítulo 22, versículos 23 e 24. Olha que barbaridade. Se houver moça virgem desposada e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim, exterminarás o mal do meio de ti. Então era isso. Lembra que lá atrás era a lei de Italião, olho por olho, dente por dente? Depois veio o código de Hammurabi, né?
e a ninguém era dado o direito de desconhecer a lei, porque o rei Hammurabi mandou fazer o quê? Espalhar a cópia dessa lei por todo o reino, fixado lá com prego em todos os lugares. Então a coisa foi mudando, até que quando as nações começaram a ter suas constituições, seus códigos civis, seus códigos penais, cada um resolve o seu, embora haja o Tribunal de Haia, né? Tem a ONU, né, com todas as comissões, todas as diretorias e as secretarias. Então José ficou entre a cruz e a espada. Mas aí, no Novo Testamento, tem 5 episódios de sonho. Eu não lembro qual é o 5º sonho, mas desses 5, 4 foram com José, sempre na forma de sonho. Então chegou o anjo e disse para ele, o primeiro sonho: receba Maria, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Está em Mateus capítulo 1, versículo 20. Segundo sonho, Jesus já havia nascido. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Mateus 2, 13. Quando Herodes mandou pegar todas as crianças de 2 anos para baixo, mandou sacrificar. Por quê? Melquior, Gaspar e Baltazar foram seguindo a estrela que apontava para Belém e foram e acharam. E foram dar com a língua nos dentes lá no palácio de Herodes. Herodes o Herodão, o pai. Só que ele teve Herodes Arquelau, o mais velho, Herodes Antipas, o segundo, e finalmente o Filipe, que era o marido de Herodíades, e Herodíades era amante de Herodes Antipas. Foi o que mandou matar João Batista, porque João Batista botou a boca no balde, era um boca de latão, foi lá, isso é moral! Eu acho que João Batista errou aí. Mas quem sou eu para falar, né? Eu sou um espírito encarnado de ultíssima categoria. O terceiro sonho de José: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Mas o filho de Herodes Arquelau, que foi o primeiro, mas não agradou muito o romano, tiraram logo, aí botaram Herodes Antipas. Então, ele reinava na Judéia. E José, então, que não devia ir para lá, segundo Mateus capítulo 2, versículo 19, foi então para Nazaré. Era o 4º sonho. Avisado pelo sonho, retirou-se para regiões da Galiléia, indo habitar em Nazaré, está em Mateus capítulo 2, versículos 22 e 23. Mas os desígnios de Deus tinham que ser cumpridos. Jesus viera para isso. E cumpriu a sua missão como deveria cumprir. Mas se nós chegarmos lá em Mateus capítulo 1, versículos 1 a 25, tem a genealogia de Jesus. E lá começa dizendo que veio da onde? Abraão. Aí veio descendo, Salomão, né? Davi, Salomão, veio chegando, até que chegou no outro, Jacó, porque é igual aqui, tem Zé para tudo quanto é lado, lá também. Lá Jacó, Samuel, tem um monte. Então esse Jacó não é aquele Jacó lá de trás, o Jacó pai de José, é outro. E esse José não é José do Egito, José é operário. Nessas circunstâncias, o que acontece? Sim. Mas vai dar. São só 25 páginas. Aí eu estou na 8ª. Então, nessas circunstâncias, a gente não tem muito para falar de José, e tudo isso foi para a gente poder traçar um histórico, porque não tem muito escrito. Por quê? Pela renúncia, pela abnegação, pela dedicação. Ele não foi obscuro, ele não foi omisso, ele não foi sorrateiro, ele apenas cedeu à prevalência dessa celebridade para Jesus, que é realmente quem veio para ser o líder, para Maria, que é a sua mãe e mãe de toda a humanidade. Ele fez o papel dele de pai, e as notícias que temos está lá em Lucas, capítulo 2, versículos 40 a 52, quando daquele episódio em que José tinha que cuidar de apresentar o templo, fez. Levar para a circuncisão, fez. Levar para as festas da Páscoa no templo, fez. Aos 12 anos, Jesus encantava a todos por onde passava como criança. E aprendeu o ofício de carpinteiro em tese com quem? Com o pai.
E aí veio uma dessas festas de Páscoa e as famílias voltavam, como era no meu tempo. Olha, domingo eu vou na tua casa. Aí eram 3 frangos, que era o artigo de luxo. Hoje é o contrário, né? Mas a carne em Santa Cruz, a matança era lá, o matador era lá, era tudo fácil. Então, frango era artigo de luxo criado em casa. 3 dias depois, Maria pergunta a José: José, que é de Jesus? Não sei, não veio contigo? Não. Ué, não veio contigo também? Ih, onde está? 3 dias. Voltaram pelo mesmo caminho. Por quê? Ou iam os pais na frente, as crianças no meio, as mulheres depois. Ou iam as mulheres na frente, as crianças no meio, os pais depois. Aí foram localizar Jesus lá no templo. Sentado lá, conversando, que ninguém queria ir embora, queria ficar em volta dele lá, falando aquilo tudo. Segundo as más línguas, Jesus é dotado da sabedoria infusa. Ou seja, ele sabe tudo de tudo. Foi isso que a gente viu num livro aí que eu nem lembro qual é. Eu falei aqui porque eu acho que quem deve guardar segredo é baú. Eu não sou baú. Então, mas falei. E nessas circunstâncias nós vamos confirmar tudo isso quando lá crucificado, está lá em João 19, 26 e 27, quando Jesus disse a Maria: mulher, não era falta de respeito, era a forma como se tratava. Mulher, homem. Mulher, eis aí teu filho, ou seja, toda a humanidade. E aí disse para João Evangelista: filho, eis aí tua mãe. Se José estivesse encarnado, não haveria essa passagem. José continuaria responsável pela família, embora Jesus crucificado. E a história seria outra. Mas presume-se que entre esse período que medeia dos 12 aos 30 anos de Jesus, quando obedecendo à lei judaica ele podia se autoproclamar profeta, José tenha voltado, provavelmente para Sírios. Porque vejam bem, estava em Sírios, caiu para a capela, voltou para Sírios, veio de Sírios para cumprir missão na terra. Imagina a mudança da estrutura biológica de cada um deles. Por quê? Pela questão 113 do Livro dos Espíritos, os espíritos perfeitos não precisam mais de matéria, não precisam de carne. Por que Maria reencarnou, ainda que seja um tecido sutil, além da nossa compreensão? José, porque eles vieram cumprir uma missão e precisava passar por aquele contexto da Galiléia da época. Então, para vocês terem uma ideia, só para fechar, está difícil, mas ele está mais rápido, eu não sei, ele está mais rápido, podem olhar no celular que não é aquilo lá, mas enfim. Então, para a Igreja Católica Apostólica Romana, a figura de José tornou-se um modelo de veneração desde o tempo da Igreja Nascente do Cristo. Perdão. Então ele foi canonizado, aí eu tenho que ler. Ele foi canonizado em 1479 pelo Papa Sisto. Foi instituída a comemoração em 19 de março, a partir de 1621, e hoje é 19 de março, foi com o Papa Gregório XV. Foi proclamado patrono universal da Igreja em 1870 com o Papa Pio IX. E na Itália, 19 de março, hoje é o Dia dos Pais. Então, é esse o registro dele. Agora, no Brasil, para encerrar, vou te roubar 1 ou 2 minutos, mas não conta ninguém. Lares liderados por mulheres, quase 51%. No estudo do IBRE, Instituto Brasileiro de Economia, vinculado à Fundação Getúlio Vargas. Crianças registradas sem o nome do pai. No Brasil, em 2023, mais de 172 mil. Só no Rio de Janeiro, mais de 12 mil. Como é um estado nosso, né? A gente foi procurar também. Crianças e adolescentes aptos para adoção. Mais ou menos 5 mil cadastrados. Tem muito mais. Pretendentes cadastrados, as famílias. Mais de 45 mil famílias. Quais são as barreiras para a adoção? É a hora que a porca torce o rabo. Cor, idade maior que 5 anos
e doenças. Quando tem anomalia, então, eles vão ficando. E o tempo vai passando. Mas é a pátria do Evangelho. Então, a partir de 2015, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e aí quando eles dizem que é de repercussão geral, envolve todo mundo, alcança todo mundo, subordina todo mundo. A partir dessa decisão do Supremo, os casais de mesmo sexo ou homoafetivos podem se habilitar na fila de adoção. Aí a fila andou. Então, até 2013, houve um incremento de mais de 113% nesse encurtamento da fila. E tem um detalhe, como normalmente, aqui todo o respeito e o carinho para todos, não é dever, é obrigação nossa, respeitar todos. Sim. E é por isso que eu digo, independentemente de tudo, o status quo socioeconômico desses grupos é elevado. E quando eles vão para adotar se esse um tiver irmãos, levam os irmãos todos, porque dizem que um não pode ir sozinho sabendo que os outros estão lá. Então, nessas circunstâncias, essa fila está diminuindo graças a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, tem uma lei 10.447 de 2002 que instituiu o Dia Nacional de Adoção, que é o dia 9 de maio. E aí veio um projeto de lei que estava lá, levou 20 anos, e ele se transformou na Lei 14.387 de 2022, instituindo a Semana Nacional da Adoção. Então, não é um dia só. Então, vai haver propaganda, vai haver as chamadas, vai haver uma série de circunstâncias para chamar a atenção para essa situação dessas crianças nos asilos, nos abrigos que ainda tem. Então, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que aconteceu? Essas crianças não podiam mais dormir nos abrigos, não podiam mais ficar nos asilos, nos orfanatos, e aí tem o assédio, tem a questão da pedofilia, tudo isso vem dificultar ainda mais. Mas graças a esse outro contingente de pessoas com o coração, com o espírito de José, que adotou Jesus, embora não sendo o pai biológico, por isso ele é o patrono da Sacra Família. E aí, para terminar, a gente vai dizer o seguinte, eu tenho uma cópia da lei, 10.447, que passo para a querida irmã Rosa, para ficar como um brinde aqui, que é a que instituiu o Dia Nacional e também a Semana Nacional da Adoção. Agradecendo pela oportunidade e pela felicidade de estar aqui junto a vocês, encarnados e desencarnados, no dia desse que é o patriarca da família. Eu acho que, por acaso, eu também sou José, embora não tenhamos filhos biológicos. Mas a gente acaba adotando pai, mãe, sogro, sogra. Agora só tem um sogro, 88 anos, é o nosso garotão lá, o nosso filhão. A mãe dele é a Aparecida, minha mulher, e ela fica lá a semana toda durante o dia, e à noite um dos cunhados passa lá à noite com ele, que 88 anos. Vou fazer uma fofoca, ele ainda dirige. Ele é feirante, é teimoso, está cheio de artrose de dezembro para cá, dá um trabalho danado. É eu que fico levantando de madrugada, não tem nada com isso, mas eu que eu vou. Aí vou até a casa dele, a gente vai para uma feira de sábado, aí deixa tudo lá e sai para cuidar das coisas, que ele é feirante, para complementar a aposentadoria. E hoje, domingo, 2 horas da manhã, eu estou na feira de Campo Grande, junto com ela, aí ele sai do carro dele, e vem lá, entra no meu carro, eu levo ele de volta para a casa dele, o cunhado o recebe lá. Então, a gente está cuidando. Imagina se a gente tivesse filho e neto. Quanta coisa nós não poderíamos estar fazendo. Inclusive estar aqui. Nada é por acaso, desculpa, que aquele 1 ou 2 minutos virou 5. Não, mas agora eu fui contra o relógio. Ele veio contra mim, contra ele. A gente agradece a vocês pela felicidade de estar junto com vocês nesse espaço e nesse tempo, exatamente nesse dia de homenagem a ele. E como a nossa irmã querida falou que era tema livre, eu falei, por que não? Então, José é um exemplo de pai, exatamente porque coincidiu, entre aspas, né,
que a gente sabe que para a espiritualidade os arranjos são feitos independente da nossa vontade. E se operam a nossa revelia, a gente está aqui finalizando esse trabalho, esperando ter respondido algumas questões, ainda que ninguém levantasse o dedo, mas com as informações que nos passaram, e confiando sinceramente que vocês materializem o outro convite. Então eu virei com todo prazer, alegria, com todo amor, tantas quantas vezes vocês convidarem, porque não tem distância, tem que ir, como dizia Milton Nascimento, tem que ir onde o povo está. E se a gente se propôs a abraçar essa causa, só tem 5 anos isso, mas a gente está aprendendo todo dia e ainda com esse gosto de novidade. Cada casa, então no domingo a gente estará lá se Deus quiser, no Grupo Espírita Irmão Samaritano, lá na Gardênia Azul. Lá é domingo às 9 da manhã. E a agenda está enchendo. Está enchendo. Vai fazendo um trabalho, vai preparando o rascunho para o outro, e cada uma tem a sua anotação, com todo carinho, com todo respeito. E a gente está aí, agradecendo a todos vocês, renovando o nosso abraço fraterno em nome da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, e tirando o relógio, o nosso muito obrigado. Nós é que agradecemos aí. E para os irmãos que estão assistindo pelo YouTube, né, que Jesus acompanhe a cada um de vocês nos seus lares.